Olá, quinto ano, tudo bem? Então, agora vamos para a nossa última parte de correção, só que agora na nossa área de conhecimento de ciências humanas, nosso componente curricular de história, tá? E nós vamos fazer da mesma forma que nós fizemos geografia, passo a passo, cada folha, para a gente poder relembrar um pouquinho do conhecimento, fortalecer o conhecimento e ajudar também você nesse reforço a fazer uma excelente avaliação. Então vamos lá. Primeira página que a gente já encontra logo aqui é uma página de Brincando de Aprender, tá? Na página 218 vem aqui algumas características, números e letras. E você tem que organizar e encontrar a palavra. Qual a palavra que vocês encontraram? Se vocês encontraram respeito, está correta, tá bom? Na página 219, vem mão na massa. Tem um texto aqui em cima, tem uma fotografia de várias crianças que a gente já mostrou na aula, você lembra? Então, e vem duas perguntas. O que é viver com a diversidade para você? Dê um exemplo de respeito à diversidade expresso na nossa lei. Então, vamos dar exemplo, por exemplo, dos nossos primeiros povos colonizadores, a diversidade das nossas etnias, né? Os africanos, os indígenas, cada um com a sua cultura, e a gente sabe que nós somos miscigenados, e é importante que a gente saiba, você observa aqui, ó, a diferença de uma criança para outra, né? Que nós somos diferentes, né? A nossa sociedade é composta por diferentes culturas, etnias, hábitos e valores, mas o que é mais importante é a gente respeitar as diversidades e principalmente respeitar as leis. Então, quando a gente não respeita, por exemplo, a cor do outro, a gente está infringindo uma lei, que é a lei do preconceito. E aí a tia está dando exemplo aqui, que é a discriminação racial, tá? Vamos lá. Continuando. Na página 224 tem mão na massa. Passaram-se mais de 130 anos desde a abolição da escravidão. Com o auxílio de um responsável, faça uma breve pesquisa e traga pelo menos uma notícia de jornal que indique uma ação de desrespeito aos direitos civis dos afrodescendentes. A gente vê todo o tempo pessoas que são agredidas pela cor que elas têm, não é? Isso é noticiado todo o tempo. Então, vamos lá. Na página 226, com a lupa na mão, tem aqui um quadro e várias pessoas carregando coisas nas costas, uma senhora segurando uma criança, outras crianças caminhando também. E é um processo muito interessante, que é o processo de migração, né? E aqui vem pergunta 1 e pergunta 2. Quem é o autor dessa obra e em que ano ela foi produzida? O autor da obra é Rocco, Antônio Rocco, que retrata os imigrantes. E ela foi produzida no ano de 1910, tá bom? Quem são as pessoas retratadas na imagem e como elas estão representadas? Quem são as pessoas? Quem crianças? As pessoas são os imigrantes e elas são retratadas como o quê? Como você vê que tem aqui em cima, tem uns fardos que eles estão fazendo colheita de alguma coisa, né? São retratados como trabalhadores em lavouras, alguma coisa nesse sentido, né? Que a gente pode botar aqui essa observação, tá bom? Vamos lá. Continuando aqui. Vamos lá. Página 235. Mão na massa.
A Constituição de 1934, 1946, 1967, 1969 apresentam a defesa de um direito civil dos indígenas. Qual o direito civil da Constituição que essas constituições protegem? O direito à terra, tá? 2. A Constituição brasileira citadas, as constituições brasileiras citadas transmitem uma informação muito parecida. Elas são todas muito parecidas, tá? Circule a alternativa que apresenta corretamente a informação contida nesta lei. Qual é tem 4 opções, letra A, letra B, letra C e letra D. Respondeu corretamente quem respondeu a C, tá bom? Os silvícolas têm posse da terra que habitam asseguradas por direito e não podem vendê-la para outra pessoa. Essa é a excessivamente correta, tá? Vamos lá. Na página 238, com a lupa na mão, tem um texto aqui, né? E o texto diz assim: você sabe que a antropologia e você sabe o que é antropologia, o que o antropólogo faz? Manuela Carneiro da Cunha é uma antropóloga que nasceu em Portugal, mas desenvolveu sua carreira principalmente no Brasil. Ela é professora da Universidade de São Paulo, é uma antropóloga, uma das antropólogas mais importantes e antigas do país. Com as orientações do professor, pesquise o que é antropologia, o que fazem os antropólogos e por que o trabalho de Manuela é muito importante para essa área do Brasil e registre nas linhas abaixo as informações coletadas. Vocês fizeram essa pesquisa? O que os antropólogos fazem? Hein? Lembra que eu comentei com vocês que os antropólogos, eles são aqueles estudiosos, né? Que eles estudam o comportamento humano e o desenvolvimento humano e social, tá? De grupos, às vezes de grupos separados, às vezes de vários grupos, às vezes de uma sociedade toda. Mas o objetivo, na verdade, eles se encontram para poder entender o desenvolvimento dos povos, tá? Vamos lá? Na página 240, tem aqui um texto que fala o que é ser indígena no Brasil hoje, segundo 2 jovens. 2 jovens relatam aqui no texto, tá bom? Então, vamos lá. Com base no texto, as perguntas a seguir. Número 1. As lutas indígenas por direitos acabaram? Acabaram? Por quê? Não acabaram, porque muitas terras ainda vivem, que os indígenas vivem, ainda não são deles. Então, eles continuam lutando pelos direitos às terras deles, tá? 2. Em uma das entrevistas foi falado que os não indígenas assimilaram a hábitos dos indígenas. Cite 2 exemplos dessa assimilação. É uma resposta pessoal que você vai identificar no texto e vai responder, tá bom? E a 3 também é pessoal, tá? Os indígenas do Brasil de hoje é igual aos indígenas de antigamente? E por quê? Aí é pessoal também, tá bom? Você tem que identificar se você acha que eles são iguais e o porquê. E se não são, o porquê também, tá bom? Vamos lá. 246. O mapa a seguir representa as terras indígenas já demarcadas e as terras que ainda estão em processo de demarcação. Observe o mapa atentamente, tá? O mapa é esse aqui que a gente já estudou na aula, mas a tia vai lembrar aqui você. E tem aqui 2 perguntas, que é a letra A e a letra B. Letra A. Por que
a maior parte das terras indígenas está localizada na região da Amazônia? Por que vocês acham? E a letra B. Letra A é porque, presta atenção, relacionados à colonização portuguesa, que se iniciou pelo litoral com a interiorização dos povos. Quando os portugueses chegaram, e principalmente quando os índios conseguiram sair de perto dos portugueses, eles avançaram para dentro das matas. E foi exatamente nesse processo que a gente identifica mais grupos indígenas nas matas, tá bom? E por que o acesso à terra foi considerado um direito dos povos indígenas pela Constituição de 1988? Porque eles seriam os primeiros senhores dessas terras. Eles são os primeiros habitantes do Brasil, eles são donos da terra, entendeu? 2. Vá até a página de apoio, lá a página 37 e 39 do seu material de apoio, recorte as peças e monte o quebra-cabeça, tá bom? Agora eu vou gravar o vídeo 2.